Vamos falar um pouco hoje sobre autoestima e amor próprio? E como isso influencia na depressão e na ansiedade. Olá, eu sou a Estrela Letícia Eu sou o Daniel Romão, e juntos nós apresentamos o programa Despertar da Nova Era. aqui na TV Paradise. Amor próprio e autoestima é reconhecer o nosso valor, a nossa singularidade como seres únicos na criação. Ou seja, não existe ninguém igual a mim, igual a Letícia ou igual a você. Somos uma manifestação de Deus, do Criador. Então não existe nada que seja feito ao acaso. Nem mesmo na natureza, o inseto mais pequeno, a minhoca, também tem o seu papel no plano da vida. Então não devemos ter atitudes de desânimo, de menosprezo, de negatividade para connosco. Somos feitos à semelhança de Deus, com todo o potencial divino dentro de nós, que só está esperando que nós consigamos acessar, reconhecer essa realidade para que a nossa luz brilhe. Se você não se valorizar, também ninguém ao seu redor ou que esteja perto de você vai valorizar. Você precisa reconhecer tudo aquilo que tem de bom. Todas as pessoas têm algo de bom. Conseguem fazer tarefas várias. Algumas pessoas são boas para a música, para cozinhar, por exemplo, para se comunicar, sabem línguas, sabem tratar bem de um jardim, por exemplo. Tem 1001 coisas que podemos fazer. E se você reparar, tem muita coisa que você consegue fazer bem. É necessário valorizar essas coisas. Tem 1001 coisas que podemos fazer. Outra questão é o seguinte: devemos exercer a lei do amor connosco mesmo. Deus é amor. Então devemos manifestar também esse amor. É muito mais fácil para a maioria das pessoas amar o seu animal doméstico ou amar a pessoa que está ao seu lado e mais difícil se amar a ela mesma. Mas isso é necessário, faz parte do papel da autoestima e da própria valorização pessoal. Então, exercer o amor para connosco é reconhecer a nossa importância, a nossa originalidade. Então, seja destemido, não tenha medo da opinião das outras pessoas. Seja honesto, seja você mesmo. Mostre quem você é de verdade. Tenha essa coragem. Falando inclusive sobre a pessoa tem a possibilidade, se doa mais do que se cuida, isso é uma crença bastante imposta sobre o ato de fazer a caridade. Nós, sem dúvida nenhuma, temos toda a condição de auxiliar o outro, de amar o outro, mas isso só é possível em verdade se a gente estiver fazendo do mesmo tamanho por nós. Porque a gente só é capaz de dar aquilo que nós temos. E quando nós não temos amor próprio, né, Daniel? Isso fica mesmo. difícil a gente conseguir amar outra coisa de verdade. Muitas vezes daquilo que você acha que é amor, na verdade é uma carência, uma dependência emocional e uma necessidade de que os outros amem você. Então você fica se sacrificando pelo outro, dando o seu máximo, né, se distorcendo ali para conseguir agradar o outro, e isso tá longe de ser amor. Isso é uma dependência, uma carência emocional, está evitando de olhar para dentro de si mesmo e você fica só vivendo o externo. Então, ninguém é tão pobre que não possa doar, nem tão rico que não possa receber. Porém, eu só posso doar se eu tiver. Se eu não tiver um pingo de amor próprio, se eu não tiver um pingo de honestidade comigo, não me acolher, não olhar para minha dor, não olhar para minha sombra, eu não vou estar ajudando de verdade as pessoas. Eu vou estar fazendo o mínimo e eu tenho certeza que todos nós temos um grande potencial, né, Daniel? Sem dúvida. Temos um enorme potencial dentro de nós. Só está esperando que o reconheçamos à semelhança do diamante. Quando é tirado da mina, que vem cheio de impurezas, não deixa de ser um diamante por causa disso. Assim é a nossa natureza. Se limparmos essas impurezas, essas sombras, a nossa luz brilhará mais forte. E aí conseguimos nos amar, amar as outras pessoas, e ao nos amar também acabamos por amar a Deus, a natureza e a toda a criação. Isso mesmo. E eu vou falar agora para você numa parte psicológica. Vamos voltar ao que pode estar impulsionando
ao que pode estar ocasionando, então, essa falta de amor próprio, essa falta de autoestima, que gera ansiedade, que gera depressão, que gera pânico, e aí vai indo, né? Aí a gente vai para as doenças físicas, como por exemplo a diabetes e tantas outras mais. Gente, vamos lá. Normalmente a pessoa que tem dificuldade, que tem problema na autoestima, dificuldade de se reconhecer, de reconhecer o próprio valor, ela teve uma infância bastante complicada, normalmente cheia de críticas e responsabilidades que não condizia com a idade. Estava sempre sendo muito cobrada para exercer posições, se colocar em situações que não era responsabilidade dela como uma criança. Então ela acha que tem que estar sempre agradando, sempre sendo perfeita, e uma autocrítica constante. Isso não tem emocional que suporte, e uma hora vai explodir. Mas quando a gente chega na vida adulta, que a gente vê que as coisas não estão acontecendo, que as coisas não estão funcionando, que eu não consigo me estabilizar financeiramente, num bom emprego, num bom relacionamento, só atraio pessoas complicadas para me relacionar, aí vem a dor, o sofrimento, e aí a gente cai nesse processo depressivo e começa a gerar um monte de ansiedade. Aí a gente dorme mal, come mal, não é isso? É mesmo. E aí a gente tem dificuldade em vários campos da vida. Por quê? Porque não olhou lá atrás, não entendeu o que aconteceu. Quando a gente é criança, a gente tem por hábito achar que a gente tem que salvar o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe. A gente toma dores, inclusive, que não são nossas. E muitas vezes os pais nem percebem que estão nos sobrecarregando. Eles estão repetindo padrões que já vêm de geração em geração em geração. E aí, o que a gente faz? Tem os nossos filhos e faz o quê? Começa a mesma história e continua e continua e continua. O que a gente precisa? A gente precisa se acolher. Não estou conseguindo sozinho? Não está dando para mim? Procura ajuda, procura terapia. Mais uma vez eu venho aqui falar. Busque conhecimento. Tem muitos cursos de autoconhecimento, de expansão de consciência, de você conseguir entender quem você é, se conectar com você, se conectar com Deus, porque Deus habita em nós. Deus é, tudo é Deus. E nós precisamos entrar em conexão, nós estamos cada vez mais distantes disso. Aqui em casa a gente tem hábitos diários de práticas de meditação, né, Daniel? É isso mesmo. Nós fazemos meditação, nós fazemos oração, nós fazemos decretos, nós fazemos banimentos, tudo aqui, ó, verbalizando e tendo um momento que a gente silencia e conversa com Deus. Fala para Ele exatamente o que a gente quer, exatamente o que a gente precisa. E por falar de como conversar com Deus, eu já vou dar uma dica importantíssima para você. Pare de falar aquilo que você não quer mais na sua vida e passe a falar aquilo que você quer. Quando você for conversar com Deus, não diga para Ele, não comece a murmurar, não comece a falar dos seus problemas. Não, não. Olha o que você está emanando para o universo. Porque tudo que você manda, você recebe. E se você está reclamando, clamando 2 vezes, você vai receber aquilo que você está mandando. Então comece a mandar, seja inteligente, seja sábio, tenha sabedoria. Deus, Ele te dá tudo o que você quer, inclusive o livre-arbítrio para você decidir o que é que você quer. E o que você tem feito? O que você tem escolhido para a sua vida? Então, quando for conversar com Deus, você vai dizer para Deus, honestamente, sem desespero, o que é que você quer? Qual é o propósito daquilo que você quer? O que vem no seu coração? Agora eu quero um bom relacionamento. Deus, me traga um bom companheiro, honesto, leal, trabalhador, uma boa companheira. Quando você for ganhar tanto por mês para ter a minha liberdade financeira, olha, eu quero um emprego na empresa tal, na função tal. Comece a falar, a planejar, a organizar o que você quer para a sua vida. Uma pergunta, você sabe o que você quer para a sua vida? Você sabe onde você quer chegar?
Ah, Letícia, eu sei sim, eu quero ser rico. Não, meu querido, mas ser rico é muito vago. O que você quer fazer para ser rico? O que você pretende fazer? Qual profissão você gosta de exercer? Como você espera chegar até lá? Como você quer ter uma casa própria? O que você está fazendo para ter uma casa própria? Você já colocou no papel os seus planos, suas metas e seus objetivos? Você sabe realmente o que é da vida? Ou você só vai levando ou deixando a vida levar, sobrevivendo? Muito importante que você coloque no papel e sempre fale isso em voz alta. Eu já disse antes, eu vou repetir para quem não viu. É comprovado cientificamente, teve estudos de neurocientistas, se você der uma busca você vai encontrar aí na internet, que comprova que quando nós escrevemos e falamos o que escrevemos, você tem 60% mais chance daquilo se concretizar. 60% é muita coisa. Dentro disso tudo ainda a gente vai ensinar mais uma coisinha para eles, né, Daniel? Nós vamos ensinar você a trabalhar a sua autoestima e o seu amor próprio. Um exercício importantíssimo para você começar a fazer desde agora, desde já. E você vai fazer por pelo menos 28 dias. Explica para eles por que sempre 28 dias, Daniel. 28 dias, porque aí se completa o ciclo em que o nosso ADN é totalmente programável. É isso mesmo. A cada 28 dias, a nossa mente, ela se reprograma. Então, se você começar a programar ela para coisas boas, ela começa a vivenciar aquilo como realidade. Você começa a sentir cada vez mais aquilo como verdade e aí você começa a vivenciar aquilo como realidade. Faça o teste, porque isso vou falar de novo, cientificamente comprovado. Não tem erro, não tem falha. Nós decretamos a nossa vida, nós vivemos aquilo que escolhemos. Vocês estão vendo aqui o plano de fundo? Esse é o nosso quintal. Nós gravamos no quintal da nossa casa. Isso aqui é uma chácara. Nós viemos até aqui porque nós decretamos, nós verbalizamos que queríamos morar numa chácara. Nós verbalizamos isso. Em pouquíssimos meses, eu estou falando pouquíssimos meses, menos de meio ano, na base de uns 3 meses, essa chácara apareceu exatamente como a gente tinha condição de vir viver nela. Vamos para o exercício. Anota, papel, caneta. Você vai escrever agora 5 coisas a seu respeito que você gosta, que você admira, que você sabe que você faz bem. 5 coisas a seu respeito. Ah, eu não consigo pensar. Consegue? Se eu falar para você fazer 20, você vai conseguir fazer 20. Você vai escrever 5 coisas a seu respeito. Hoje, agora. E amanhã, você vai escrever 5 coisas boas que você fez durante o seu dia. Então, eu cumprimentei o porteiro, eu cumprimentei o colega de trabalho, eu cumprimentei a pessoa que me vende pão na padaria, eu cumprimentei a caixa do supermercado, eu fui gentil, eu fui agradável, eu sorri, eu ajudei alguém a carregar suas compras. Você vai anotar 5 coisas boas que você fez no seu dia. E assim você vai fazendo até 28 dias completos. Você vai escrever coisas boas ao seu respeito e você vai escrever coisas boas que você fez. Sempre só falando coisas boas e sempre agradecendo. Comece sempre escrevendo: eu sou grata por, ou eu sou grato por. Agradeça, sempre agradeça. O sentimento da gratidão caminha junto com o sentimento da alegria, que caminha junto com o sentimento do amor. E qual é a emoção mais poderosa do mundo? É o amor, sem dúvida. Sim, porque essa consciência divina, Deus, a centelha, o princípio, não importa o nome que você dê, é amor puro, é perfeição. E nós somos parte de Deus. Deus
que gerou tudo, Deus que criou tudo, logo nós temos tudo aqui dentro que precisamos. Eu espero que você tenha compreendido, gostado e utilize para você, a seu favor, esse exercício que eu passei agora. Foi destacado vários aspectos interessantes. Um deles é o poder da vontade, o poder mental para realizar todas as coisas. E isso está intimamente ligado com a valorização pessoal. Se não nos valorizarmos pessoalmente, dificilmente conseguiremos materializar os nossos objetivos e os nossos sonhos. Tem também outro aspecto interessante. Praticar a lei do amor é se respeitar a si mesmo, é se valorizar, não é? É reconhecer o seu valor, e isso também tem um aspecto ligado à saúde, porque a prática do amor e do respeito a si mesmo faz com que sejam criados hormônios que ajudam a equilibrar tanto a emoção, o pensamento, como o nosso corpo físico. Substâncias como a serotonina, a dopamina, por exemplo, são criadas quando nos valorizamos, quando temos carinho por nós mesmos, quando nos sentimos alegres, por exemplo, como nos sentimos gratos. Então é muito importante não esquecer esse aspecto. Para realizarmos, temos que nos valorizar. Devemos brilhar, fazer brilhar a nossa própria luz. Não ter medo de ser honesto e de nos manifestar honestamente. Perfeito. Inclusive, todos esses hormônios, eles param de ser fabricados quando a pessoa começa a entrar na depressão, no pânico, na ansiedade. Eles começam a ficar cada vez mais escassos. Isso está ligado diretamente à nossa tireoide. Então, veja lá. Isso vai falar também a respeito do peso, do sobrepeso, da pessoa que começa a engordar quando entra em depressão, tá? Tudo isso está ligado ao quê? A alegria, a satisfação, a gratidão, ao prazer, ao amor. Você sabe o que significa a palavra hormônio? Significa humor. Então, olha como o seu humor, ele rege todo o seu corpo, inclusive causando doenças físicas, que é o que o Daniel estava falando aqui. Tudo está ligado. O nosso físico, ele é o reflexo daquilo que nós estamos pensando e sentindo. Exatamente isso. Quando temos pensamentos negativos em relação a nós mesmos, ao nosso valor pessoal, desregulamos tudo, seja os hormônios, seja as sinapses, seja os nossos chakras, a maneira como a distribuição da energia, da vitalidade é distribuída pelo corpo físico, por exemplo, e depois vem a somatização no corpo físico das doenças, como a Letícia estava falando. Pessoal, para o programa não ficar muito longo, a gente vai encerrando por aqui. Gratidão e até a próxima. Até à próxima. Gratidão.